dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores, respeitadíssimo público, bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom saber contar aí com a sua presença, a sua participação. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí pela sua vinda, bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom saber contar aí com a sua ajudinha, com o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Estou aberto aí à sua complementariedade, à sua dúvida. Estou aberto aí com toda disposição, com toda largura e expressão que posso afirmar e dizer: bem-vindos à minha casa, aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debates, novidades, assuntos pertinentes ligados ao seu direito. Vamos, nobres senhores, vamos que vamos entreter. Vamos à continuidade aí do direito administrativo, exatamente, servidores. Vamos aí essa matéria, essa temática, a continuidade em nome de nosso Senhor Jesus. Vamos começar o nosso dia aí para quebrar esse gelo, todas as amarras. Vamos aí sobre licenças. Exatamente. As licenças podem ou não ser remuneradas. Depende. Bem como pode ou não ter prazo determinado e fixado em lei. A licença por motivo de doença familiar precisa de preenchimento de 3 requisitos. O artigo 83 da Lei 8.112 de 90 para sua concessão. Pessoa da família doente, podendo ser considerado cônjuge ou companheiro dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta, o enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional. O doente depende da assistência direta do servidor, não sendo possível o auxílio por outra pessoa da família. A impossibilidade de o servidor, ao mesmo tempo, prestar assistência devida ao familiar enfermo e exercer sua função pública, nem mesmo mediante compensação de horários, permita na lei. Comprovado tal requisito, tem direito à licença por até 60 dias com remuneração limite, este que inclui as prorrogações necessárias. Terminado esse período, pode prorrogar por até 90 dias sem remuneração. Evidentemente, cada nova prorrogação exige o que a comprovação de todos os requisitos anteriores analisados, concedido que a licença por motivo de doença de membro da família. Outro aspecto, só poderá ser concedida após 12 meses, ainda que não usufruído todo o período permitido. A licença, senhores, por motivo de afastamento do cônjuge, ocorre quando o cônjuge do servidor é deslocado para qualquer lugar do território nacional ou do exterior, ou para o exercício de mandado eletivo, no poder executivo ou no legislativo. A licença não tem prazo definido em lei, podendo ser concedida por tempo indeterminado, e durante o período de licença o servidor não fará jus ao recebimento de sua remuneração. Caso o cônjuge também seja servidor público e esteja se deslocando no interesse da administração, a lei regulamenta o que a possibilidade de exercício provisório é o ato vinculado segundo o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. A licença por motivo de exercício de atividade política, ela se divide em 2 momentos. O primeiro vai da escolha do direito do sujeito da convenção partidária até as vésperas do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Nesse período, a licença é concedida sem remuneração. O segundo vem com o registro da candidatura e segue até 10 dias após as eleições.
Nesse período, a licença será concedida com remuneração, não podendo ultrapassar 3 meses. Servidores que exercem funções ou cargos comissionados não podem se candidatar sem se descompatibilizar-se, considerando-se que a descompatibilização é o afastamento do cargo ou função por um período de 180 dias, sem direito à remuneração. Doravante, a licença para a prestação do serviço militar será concedida para a prestação da atividade militar e dura o tempo do serviço militar. Terminado o serviço, o servidor ainda terá, nos moldes da legislação federal, prazo de 30 dias sem remuneração para retornar ao cargo público. A licença para afastamento particular trata-se de licença imotivada, discricionária e precária, concedida pelo prazo de 3 anos, improrrogáveis e sem que o servidor faça jus à percepção de remuneração. Contudo, a Lei 8.112/90, a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público, o servidor tem o direito a 3 meses de licença para particular de curso de capacitação profissional no interesse da administração pública. Esses 3 meses não configuram uma garantia, mas sim o limite definido ao servidor público dessa forma. Se o curso do qual o agente decidiu participar tiver duração de 2 meses, esse será o prazo da sua licença. Os períodos não são acumuláveis, não sendo admitido que após 10 anos de exercício a licença chegue a 6 meses. Artigo 87 da Lei 8.112/90, sem prejuízo da remuneração do servidor, para cálculo do período de 5 anos, será computado todo o tempo de exercício de cargo no Serviço Público Federal, inclusive o compreendido no estágio probatório. Não obstante, a licença não possa ser concedida ao servidor durante o período do estágio. Doravante, a licença para desempenho de mandato classista somente será concedida para os servidores eleitos para os cargos de direção ou representação em entidades e classes dos servidores, assim considerado que o desempenho de mandatos em confederação, federação, associação de âmbito de classe nacional, sindicato representativo da categoria. Doravante, ou entidade fiscalizadora da profissão ou ainda para particular de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Não é remunerada e dura o tempo do mandato classista, sendo que a lei permite a prorrogação se houver reeleição uma única vez. Pertinente que afastamentos do exercício de atividades em cargos efetivos para o exercício de mandato eletivo, se o cargo público para o qual foi eleito o servidor for de âmbito federal, estadual ou distrital, o servidor será afastado do cargo efetivo e receberá o que a remuneração do subsídio do cargo eletivo. Nos cargos eletivos de mandato municipal para prefeito, será afastado o que o servidor público, mas poderá optar pela remuneração do cargo efetivo que ocupava. Se o cargo for de vereador, o afastamento depende da compatibilidade de horário entre os cargos efetivos e eletivos. Pode ser concedido a qualquer servidor efetivo, mesmo durante o período de estágio probatório. O servidor afastado deve continuar contribuindo para o regime próprio de previdência do servidor e o tempo de afastamento será computado como tempo de serviço público para todos os efeitos, mesmo para fins de promoção por merecimento. Vamos a esse namoro. Entretanto, no afastamento para servir a outro órgão ou entidade, o servidor público pode ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, além de situações previstas em lei específica. A cessão será realizada por meio de portaria
o qual deverá ser publicada em Diário Oficial da União. Entretanto, sendo a sessão para órgão ou entidades dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, sendo mantido o ônus para que o cedente, nos demais casos, a cessão nas empresas públicas ou de sociedade de economias mistas, que recebe recursos de Tesouro Nacional, depende de autorização específica do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargos em comissão ou função gratificada. O afastamento para o estudo ou missão ocorre mediante autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. A ausência não excederá a 4 anos e fim da missão ou estudo somente decorrido igual período será permitido nova ausência. Ao retornar, não pode ser exonerado a pedido ou gozar de licença por interesse particular pelo mesmo tempo que ficou afastado, salvo se optar por ressarcir ao erário por todas as despesas tidas com seu afastamento. Artigo 95 da Lei 8.112 de 90. O servidor que for afastado para prestar serviços em organismos internacionais que tenha cooperação do país não receberá remuneração. Artigo 96 da Lei 8.112 de 90. Doravante, o afastamento pode ocorrer ainda para participação de programa de pós-graduação estrito sensu no Brasil com respectiva remuneração, abrangendo aqui o mestrado, doutorado e pós-doutorado. As concessões são situações nas quais o servidor pode se ausentar do serviço, sendo considerado que a ausência como efetivo exercício, 1 dia de ausência, doação de sangue, até 2 dias de ausência, alistamento eleitoral, 8 dias, casamento ou luto pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasto ou padrasto, filhos, enteados, menores sob guarda ou tutela, irmãos. Doravante, o horário especial de servidor estudante, quando comprovado que há incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo, sendo que, nesse caso, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitando que a duração semanal do trabalho. Caso haja necessidade de mudança de sede no interesse da administração pública, lhe será assegurado na localidade da nova residência ou na mais próxima matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independente de vaga. E é importante ressaltar que esse benefício se estende ao cônjuge, ao companheiro, aos filhos ou enteado servidor que vivem em sua companhia, bem como os menores sob sua guarda com autorização. Será garantido ainda o horário especial ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependentes portador de deficiência física, exigindo-se, porém, nesse caso, a compensação de horário, não se admitindo que a diminuição de carga ou de horário atribuído aos agentes de carreira e ao servidor portador de deficiência quando comprovada a real necessidade por junta médica oficial, sendo nesse caso o benefício garantido independente de compensação de horário. Doravante, por fim, será igualmente concedido horário especial vinculado à compensação de horário, ser efetivado no prazo de 1 ano ao servidor que atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal ou que participar de banca examinadora ou de comissões para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas e para julgamentos de recursos intentados por candidatos. Neste viés, as penalidades, a aplicação exige o que a realização do processo administrativo em que esteja respeitada o que as garantias do contraditório e da ampla defesa. O servidor público, por uma única infração cometida, pode ser punido mais de uma vez,
haja vista a possibilidade de aplicação de sanções nas esferas penal, civil, administrativa, podendo ser absolvido em um julgamento e punido nos outros, sendo o servidor absolvido na esfera penal por inexistência do fato ou negativa de autoria ou qualquer outra materialidade que possa configurar tais necessário, deverá ser absolvido na esfera civil e administrativa. Mesmo que o servidor público faleça após cometer uma infração, as sanções patrimoniais a eles aplicadas se transmitirem aos herdeiros e sucessores desse servidor falecido, nos limites, claro, da herança transmitida. Todas as penalidades aplicadas ao servidor público serão registradas em seu assentamento individual. O STF, o Supremo Tribunal Federal, o último a errar, o guardião, o Batman, chama aí, cara. Tem entendimento que a inconstitucionalidade do artigo 170 da Lei 8.112 de 90, que determina que se a punibilidade do servidor público for extinta devido à prescrição da pretensão punitiva, o fato deverá ser registrado em seu assentamento individual, posto que sua redação viola o princípio da presunção da inocência. As infrações e sanções administrativas. Cada uma das infrações definidas na lei será punida com uma penalidade disciplinar específica, não havendo margem de escolha à autoridade pública no que tange a espécie punitiva a ser utilizada. Entretanto, a demissão deve ser aplicada pelo Presidente da República, Presidente das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e Procurador-Geral da República, de acordo com o órgão ou poder a qual o servidor esteja vinculado nos moldes do artigo 141. Vale-se do cargo para alogar proveito pessoal ou de outro em detrimento da função pública, participar de gerência ou administração de sociedade privada, atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até segundo grau e de cônjuges até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Que namoro, que noivado, que casamento vai terminar nessa novela? Receber o que? Propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie. Aceitar essa comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Nesse rala e rola, praticar o que? Usura sobre qualquer de suas formas, seja na repartição pública ou fora dela. Proceder o que? De forma desidiosa, utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. Cometer crime que, contra a administração. Por incontinência pública, conduta escandalosa, insubordinação grave em serviço, aplicação irregular de dinheiros públicos. Isso não acontece em nosso Brasil, não acontece mesmo. Entretanto, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Segredo é segredo. 10 sabendo, não existe mais segredinho. Lesão aos cofres públicos e dilapidar o patrimônio nacional. Corrupção, isso não tem no Brasil. Acumulação ilegal de cargos. A penalidade de demissão deve respeitar o Brasil de prescrição de 5 anos. Confiados do momento em que a administração, qualquer autoridade pública, toma conhecimento do fato. A corrupção, nem o dilúvio pôde acabar com a corrupção, nem a vinda do próprio Messias não acabou com a corrupção. Vamos acerca a cassação de aposentadoria e a cassação de disponibilidade. São sanções aplicadas aos servidores públicos que estejam aposentados ou em disponibilidade e que tenham cometido na atividade algumas das sanções previstas em leis puníveis com demissão. Pode aplicar a pena o que? O Presidente da República, Presidente das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e Procurador-Geral da República,
vai depender o que do órgão ou poder ao qual o servidor esteja vinculado. O prazo de prescrição para aplicação de sanção será de 5 anos contados do momento em que a administração toma conhecimento do fato. A penalidade de suspensão será aplicada quando cometer o outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergências e transitórias, exercer qualquer atividade que seja incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Em incidência em infração punível com advertência, as penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Doravante, a competência para a aplicação da penalidade será autoridade imediatamente inferior àquela que é competente para a aplicação da penalidade de demissão, se a suspensão for por mais de 30 dias. Em caso de suspensão por até 30 dias, o chefe da repartição é competente para a aplicação da pena. O prazo de prescrição para a aplicação da sanção será de 2 anos, contados do momento em que a administração toma conhecimento do fato. Não pode ultrapassar 90 dias e, no interesse da administração, pode ser substituído por uma multa de 50% da remuneração do servidor. A lei também deve determinar o que é a penalidade de suspensão com finalidade coercitiva. Se o servidor se submete à inspeção médica, a qualquer momento, durante a suspensão, cessa o que? A penalidade de suspensão, naquele exato momento. A suspensão pode ser aplicada por, no máximo, 15 dias. A penalidade de destituição de cargo em comissão e destituição de função de confiança será aplicada nos casos de infrações sujeitas às penalidades de suspensão e de demissão, que não se confunda com a exoneração de servidores comissionados, aqueles sem concurso público, porque a destituição é sanção e deve ser aplicadas mediante procedimento administrativo disciplinar em que se assegure o que é garantia do contraditório da ampla defesa. A competência para a aplicação da penalidade será de autoridade que nomeou o agente para o exercício do cargo ou função, e o prazo de prescrição para a aplicação da penalidade será de 5 anos, contados do momento em que a administração toma conhecimento do fato. Já a advertência é o que? Cara, não é nada aí de chocolate. É a sanção administrativa mais leve. A competência para aplicação é do chefe da repartição. Será aplicada quando o agente, primeiro, ausentar-se do serviço durante o horário normal de expediente sem prévia autorização do chefe imediato para vender, muitas vezes, bugigangas. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição pública para beneficiar si ou outros. Recusar documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processo ou execução de serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, coagir ou aplicar, aliciar, subordinar no sentido de filiarem ou associados profissional ou sindicatos ou partido político, manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, até o 2º grau civil, não entrando aqui, não configurando primos, recusar-se atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. O prazo de prescrição para aplicação da penalidade de advertência será de 180 dias do momento em que a administração toma conhecimento do fato infracional. O processo administrativo disciplinar. Não é possível que a aplicação de quaisquer penalidades administrativas sem que haja o prévio processo administrativo, não existindo o que a figura da verdade sabida, a instauração aí do processo
administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional para aplicação da penalidade administrativa. Depois desse prazo, reinicia normalmente a contagem, gerando a possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente. O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar não pode ser exonerado a pedido nem ser aposentado voluntariamente. A sindicância é o processo administrativo simplificado, suficiente e adequado para a aplicação das penalidades de advertência ou suspensão por até 30 dias. Difere o que da sindicância meramente investigada, figura criada pela doutrina e pela prática administrativa com base legal, que não resulta na aplicação de penalidades no prazo de duração de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, é o prazo impróprio. A sindicância pode resultar em arquivamento do processo, aplicação das penalidades ou instauração do processo administrativo disciplinar. A sindicância não é indispensável para a instauração do processo administrativo e disciplinar. Não é necessário se na sindicância for apurada a infração penalizada com advertência ou suspensão de 30 dias. No processo disciplinar propriamente dito, se a permanência do servidor no cargo puder atrapalhar o andamento do processo, seu afastamento preventivo pode ser determinado pelo prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, prazo peremptório, mantido o que obrigatoriamente sua remuneração integral. O processo administrativo disciplinar é dividido em fases de instauração, inquérito administrativo, julgamento, impugnações administrativas do julgamento. Na instauração, vai designar o que a comissão processante composta por 3 servidores estáveis que não sejam cônjuges ou comparentes, eu diria até 3º grau civil do acusado. O membro presidente detentor de cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado é indicado pela autoridade competente. O STJ entende que, para que seja membro da confissão disciplinar, o servidor deverá ser estável no serviço público, não sendo imprescindível que a estabilidade na carreira em que ele esteja exercendo suas funções. O inquérito administrativo é subdividido em instruções probatórias amplas, cabendo a prova emprestada desde que tenha sido produzida regularmente no processo judicial. Defesa na qual o réu terá o prazo de 10 dias para apresentação de defesa, ou se citado por edital, prazo de 15 dias, ou havendo 2 ou mais acusados no mesmo processo, prazo de 20 dias. E por fim, a elaboração do relatório que tenha natureza jurídica e um parecer, mas não é vinculante, entendimento do STF. A defesa não precisa ser técnica, súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Mas se optar por ela, a administração pública não pode impedir. No julgamento, a autoridade julgadora deverá o que proferir o julgamento no processo administrativo em um prazo máximo de 20 dias, concluído pelo arquivamento do processo ou aplicação da penalidade. Depois do julgamento, pode haver impugnação administrativa, pedido de reconsideração, recurso, revisão. A aposentadoria do servidor público, todos aqueles que exercem atividade remunerada necessariamente deverão contribuir ou para o regime geral da Previdência Social ou para o regime, claro, próprio da Previdência Social. Todos aqueles que não têm regime próprio e exercem atividade remunerada necessariamente contribuem para o regime da Previdência Social. O responsável pela gestão desse regime é o CARA, INSS, e o Ministério da Previdência Social. É aplicado que o empregado em geral àqueles contratados sobre o regime da CLT, consolidação das leis trabalhistas, para prestação de serviços em entidades seja da administração indireta de direito privado, como as empresas públicas e sociedade de economia mista, e aos servidores temporários. O servidor comissionado está sujeito ao que é o regime geral da Previdência, aplicado aos servidores detentores de cargos efetivos, vinculados a entes federados que não instituíram regime próprio
para que os seus servidores seja estatutário. Já o regime próprio de previdência social trata-se de regime destinado ao servidor estatutário, detentor de cargo efetivo de ente federativo que tenha instituído, regulamentado o que é a previdência. Também se aplica aos detentores de cargos vitalícios. Já os servidores militares possuem uma regulamentação específica, não se tratando de aposentadoria propriamente dita. Entretanto, nobres senhores, chegamos aqui a finalizarmos a nossa conclusão aí com o direito administrativo acerca dos servidores e de sua aposentadoria. Esse aglomerado aí de disciplinas, de quesitos necessários que se evidenciam na aplicabilidade do dia a dia dos servidores públicos brasileiros do Brasil. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Não esquece não do seu like, o seu joinha aí. Compartilha, ó. Manda bala na cabeça. Vamos que vamos.